Muito bem, queridos, diletos amigos, vamos agora para mais um estudo aqui da Palavra de Deus acerca dos fatos que estão acontecendo em nosso mundo evangélico. Eu quero tomar como base este estudo bíblico aqui em Atos dos Apóstolos, escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 6, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora eu pergunto, como temos sido? Temos sido esta testemunha fiel? Temos sido essas testemunhas de Jesus? Então, o Senhor Jesus enviou os seus discípulos e nos envia também a fazer esta obra como suas testemunhas. Analisando a vida de Jesus, analisando como que foi a vida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus teve uma vida de fidelidade, de piedade, foi perseguido muitas das vezes. Eu não vejo no ministério do Senhor Jesus, o Senhor Jesus xingando alguém, atacando alguém. Só uma só vez, quando ele adentrou no templo e o templo estava banalizado. Aí ele teve que dar uma limpeza no templo, porque ali o povo havia banalizado o templo. Muito bem, mas o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos e ouvintes, temos tido esta paz, temos seguido esta santificação para sermos testemunha de Jesus em todos os lugares da terra e em todos os tempos? Ou temos sido umas testemunhas falsas, fazendo ao contrário daquilo que ele nos ensinou? Aqui o escritor aos Hebreus, usado pelo mesmo Espírito de Deus, porque a Bíblia nós sabemos que foi cerca de 40 autores, que escreveu em épocas diferentes, em aproximadamente 1600 anos, mas todos eles usados pelo Espírito Santo. Então nada contradiz. O mesmo Espírito que usou o salmista no capítulo no número 133 do livro dos Salmos, que diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla dos seus vestidos, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre." Quantos anos de diferença? Muitos anos, mas é o mesmo Espírito quem estava usando, o mesmo Espírito de Deus que falou através do apóstolo São Lucas, aqui no capítulo 1, no versículo de número 6, né? Para nós ser testemunhas do Senhor Jesus em todos os lugares, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É o que nos exorta a palavra de Deus, é o que nos ensina o Senhor. E você sabia que o amor é a estrutura de um verdadeiro cristianismo? Jesus pegou todos os mandamentos do Antigo Testamento, colocando em 2 pacotes. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o seu próximo como a ti mesmo. O apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, ele diz bem claro, ele fala para nós que
ele deixa bem claro que o amor ali é a estrutura de toda uma vida de piedade, de uma vida de piedade, de uma vida agradável a Deus. Aí o apóstolo Paulo ele diz, se eu pegasse o meu corpo e entregasse para ser queimado, nada disso adiantaria. Aí ele diz, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor não trata com levianidade, não se ensoberbece, né? E assim sucessivamente. Ser testemunhas do Senhor. Você já analisou o que é ser testemunhas do Senhor? E o motivo que me traz a falar sobre essas coisas, sobre o amor, sobre o testemunho de Cristo, é porque na internet está uma febre de um atacar o outro. Um ataca o outro e de repente a gente vê o vídeo em resposta do ataque. Foi assim que Jesus falou para Pedro, com a espada que tu fere, tu serás ferido, Pedro. Mas não foi assim que nos ensinou o Senhor Jesus. Eu me lembro que no momento em que começou a via dolorosa, no exato momento em que começou a via dolorosa, eu me lembro muito bem que colocaram sobre o rosto do Senhor Jesus e batia de punho fechado no seu rosto e dizia, se tu és o Filho de Deus, profetiza quem te bateu. Jesus não revidou, Jesus não tentou aqueles seus adversários que ali se levantava contra ele. O que eu estou vendo ultimamente, e eu vejo com uma ótica pela vontade de Deus, é que Deus está triste com estes irmãos que se diz pastores, que estão na mídia, interesseiro, que estão interessados somente no império terreno. Mas não é império. Nós temos que trabalhar pelo reino de Deus. O apóstolo diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O que adianta você, meu querido, granjear o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta você ser famoso, você comprar iate, avião, e ir direto para as profundezas do inferno, entre as labaredas de fogo? A Bíblia descreve, haverá pranto e ranger de dente. A Bíblia descreve que o bicho não morre e o fogo não apaga. Como pastor, eu tenho que dar um conselho aos pastores. Toma, por exemplo, testemunhos de Cristo. Toma, por exemplo, o testemunho de Cristo. Tá certo? Que foi martirizado. Que carregou aquela cruz tão pesada. Aonde foi que Jesus xingou os seus adversários? Me mostra aí na Bíblia. A Bíblia diz que é para nós ser caluniado. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo que os que querem ter piamente uma vida servindo ao Senhor sofrerão perseguição. Ah, pastor Marivaldo, mas eu estou sendo perseguido. Olha para o testemunho de Jesus. Viu? Olhe para ele. Se alguém te atira pedra, construa o teu altar. Vamos fazer um concerto. Vamos deixar de briga. Vamos pregar o evangelho que salva, o evangelho que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que leva o homem para o céu. A Bíblia diz que naquele dia haverá um rebanho e um pastor. Sabe o que eu quero dizer para você que está fazendo confusão, brigando aí, escandalizando o evangelho de Cristo, pregando por interesse? Os bodes ficarão de fora. Eu falo com a autoridade do Espírito Santo, porque o nosso Deus, ele está me dando autoridade para pregar estas verdades. Tá certo? Então vamos deixar de confusão. Vamos deixar de briga. Vamos seguir a paz com todos e a santificação. Ah, pastor, mas é as muitas correntes teológicas. Cada um, meu querido, prestará conta de si a Deus. Cada um prestará conta de si ao Senhor Jesus naquele grande dia. A coisa é tão séria que
eu não posso salvar nem o meu ente querido. Agora eu vou ficar brigando, escandalizando o pecador, fazendo guerra entre os irmãos. Que coisa feia! É um criticando o outro porque prosperou, porque comprou avião, comprou fazenda, comprou boi gordo. Pelo amor de Deus, vamos cuidar de nós mesmos, vamos ter uma vida de santificação, porque a última trombeta vai soar a qualquer momento. A última trombeta vai tocar. E aqueles que estão aí procurando formar império na terra, como aqueles lá da Torre de Babel, o Senhor Jesus vai bradar, assim como bradou sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi desabada, porque era um projeto que não nasceu no coração de Deus. Não era uma obra que era pela vontade de Deus. Então Deus desceu sobre ela. E sobre os infratores da palavra, aqueles que estão com a palavra, estão brigando, contendendo por posição, status, pode ter certeza que vai ficar para a terra. Está julgando, pastor Marivaldo? Não, a Bíblia julga, a Bíblia é categórica em afirmar que ficarão de fora os cães, ficarão de fora todos aqueles que amam e cometem a mentira. Então é tempo de conserto. Vamos ter uma vida de santificação no corpo, na alma e no espírito. Quando alguém se levantar contra ti e colocar aí para escandalizar, ore por ele. E não revide não. Não coloque outro vídeo respondendo. Outro dia eu vi aí um certo pastor chamando o outro de safado. Pelo amor de Deus, rapaz. Te conserte enquanto é tempo. É um xingando o outro, falando mal do outro, caluniando o outro, escandalizando o pecador. Que testemunha é você, hein? Ai dos pastores, disse o profeta. Ai dos pastores, os apacentadores de si mesmo. Os apacentadores de si mesmo. Há diferença entre pastor e lobo. O pastor apacenta as ovelhas. O lobo apacenta a si mesmo. É dessa maneira, tá certo? Olhe bem dentro dos meus olhos aqui agora. Você está me vendo aí onde você está. Verás que essas palavras são fiéis. O testemunho cristão está fora dessas confusão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o olho precioso que desce sobre a cabeça do sacerdote e vai rolando sobre as vestes do sacerdote. É como o orvalho de Hermon. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não pregue por interesse, senão você vai receber aqui na terra a tua recompensa. E naquele grande dia dirás diante do Senhor: Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei enfermo em teu nome, Senhor. Senhor, eu profetizei em teu nome, eu falei línguas estranhas em teu nome. Senão naquele grande dia você vai dizer: Senhor, eu fiz tantas maravilhas em teu nome. E o Senhor vai simplesmente te dizer: apartai de mim, maldito, todos que praticam iniquidade. Aproveita do evangelho sadio do Senhor para formar o seu pé de meia, para mentir, para enganar, para xingar, para contender, para procurar fama. O que adianta arrumar fama e de repente o corpo tomba e vai para a sepultura e você não leva nem a sua aliança? Acorda enquanto é tempo. Enquanto está de dia, acorde. Está chegando a hora. Tá certo? É um alerta aí para vocês, ou pastores da mídia, que ao invés de pregar o evangelho cristocêntrico, estão pregando aí interesses próprios. Cuidado, Jesus está voltando. E tem uma coisa, vai ter mais vídeos, viu? Para cada tema vai ter mais vídeos aí. E eu quero combater contra os infratores. Vamos servir a Deus como ensina a palavra do Senhor. E que Deus continue abençoando a todos e abra os olhos enquanto há tempo.